Olá, queridos, paz e graça da parte de Deus, o nosso Pai e também do Senhor Jesus vos sejam multiplicadas. Estamos de volta com mais um quadro aqui do nosso canal, Café com Pastores e Líderes. E desta feita eu me encontro aqui com meu amigo pastor Almir Macedo, pastor regional da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira aqui em Alvorada do Norte, Goiás, cantor, teólogo, homem de Deus, meu amigo. E hoje o privilégio é todo nosso de podermos ouvir as experiências desse grande homem de Deus. Pastor Almir, tudo bem? Como é que o senhor está? Paz do Senhor, companheiro. É um prazer estar aqui com o Senhor nessa transmissão, nessa gravação, e que o Senhor Deus seja exaltado e glorificado em nossas vidas, em nosso ministério e na vida de todos que nos assistem. Jesus abençoe e que o Senhor seja louvado em vossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Geralmente aqui a gente começa perguntando um pouco da sua história, pastor Almir, assim, a origem, o começo, como aconteceu essa chamada, essa vocação ministerial que trouxe o senhor até hoje. Como é que foi o início de tudo? Conta pra gente. Eita. Pois bem, companheiros, foi um tanto salgado. Eu, permitindo o Senhor Deus, eu ainda quero estar fazendo uma biografia, escrevendo um livro dessa experiência, porque tem algumas caminhadas aí que não foram nada fácil. Eu vivenciei a experiência ser chamado, ousar experimentar o peso da mão do Senhor Deus, vir pela dor. Eu nasci desenganado pela medicina no ano de 78, um bronquite asmático agudo, que naquele tempo a medicina não era tão evoluída como nos dias de hoje, e fui desenganado por todos os médicos que os meus pais me levaram, mas por meio desta enfermidade que trouxe maiores danos para a nossa casa, a nossa família, emocional, familiar, financeiro, em todos os sentidos, isso se transformou em um verdadeiro caos no seio familiar da nossa casa. Trouxe essas dificuldades todas, né? Exato. E por conta disso, meu pai, em desespero, e que a única coisa que ele pensava era na morte, tirar a própria vida, dar cabo daquele sofrimento e tal, e um dia voltando desolado para casa, ele se depara com um culto acontecendo, e aquilo foi atraindo a atenção dele, ele foi aproximando, e ele, que era inimigo da igreja, inimigo do povo de Deus e daqueles assim nordestinos, sangue nos olhos mesmo, muito ignorante, muito... Não gostava de crentes. Eita, pensa. E aí, mas aquela palavra, né, desse Senhor Jesus que salvava, curava, libertava, foi atraindo e ele não tinha mais nada a perder. Quando ele menos deu por si, ele já estava lá dentro da igreja. E quando ele se deixou sendo envolvido, ele já estava ali diante do Senhor ali, na hora do apelo, diante do altar e fazendo um desafio com o Senhor Deus. Se o Senhor Deus era esse mesmo Deus que esse pastor estava pregando, né? Porque ele já estava desacreditado de tudo, de todos, que outrora, que ele veio desse berço católico e muito fanático e tal, e se apegou com todas aquilo que lhe foi ensinado. Se apegou à sua crença, né? A sua crença e tudo mais, e não conseguiu nada. Vivenciar essa experiência particular, peculiar com o nosso Senhor Deus. E ali ele faz um desafio com o Senhor Deus. Se o Senhor Deus fizesse um milagre acontecer na sua casa, na sua vida, ele prometeria
ele prometeu servir ao Senhor enquanto ele vivesse, para a honra e glória do Senhor. Hoje eu tenho meu pai, que nunca saiu da presença do Senhor, pastor também na cidade de Buritinópolis, Goiás, e todo o meu tempo de experiência de vida foi vendo ele na frente da obra do Senhor, e eu louvo ao Senhor por conta disso, e não apenas por conta disso, da experiência que ele teve com o Senhor, e não ter desistido, e eu estar aqui hoje foi pela perseverança dele. Mas ele sai ali da igreja naquele dia, tendo lançado esse desafio com o Senhor. Quando ele chega em casa, ele vê o milagre real acontecido na vida, primeiro minha, que quando ele chegou, eu já tinha sido curado para a honra e glória do Senhor Deus. Do lado de fora do portão já se ouvia o chiado dos meus peitos, aquela falta de ar, aquela asma, contínuo. E sempre tinha que manter alguém ali acordado, me vigiando, porque eu poderia morrer a qualquer momento, asfixiado. Aquelas dificuldades da respiração. E quando ele chegou em casa, eu já estava curado, para a honra e glória do Senhor Deus. E a partir daí, meus pais tomam essa decisão de servir ao Senhor Deus. E a partir daí nós fomos desenvolvendo muitas experiências com o Senhor Deus, coisas lindas, maravilhosas. Aos 11 anos eu sofri um acidente, para 12 anos. Nesse acidente eu vim a óbito, fiquei 8 horas morto. 8 horas? 8 horas. Mas era uma situação que a cidade onde nós estávamos vivenciando, essa experiência pastoral que meu pai pastoreava, num lugarejo chamado de Dolearina, mais conhecido como Gameleira, em Minas Gerais, era um lugar que o espiritismo predominava de tal forma que a igreja era aquela igreja doente, mirrada, raquítica, anêmica, amedrontada, e o espiritismo causava o pavor. Tinha um tal de um feiticeiro lá por nome de Neném, que pessoas fora do país vinham para consultar com esse feiticeiro pela fama desse camarada. A cidade então era bem envolvida e mergulhada neste universo. Exatamente, um lugar muito pequenininho mesmo, tá? De aproximadamente uns 2.000 habitantes só, coisinha bem mínima mesmo. E rondava, ou seja, predominava esse espiritismo e que mantinha esse espiritismo toda a igreja, e principalmente os pastores que ali passavam no bolso, qualquer coisinha, batia os pés e o povo. E meu pai chegou ali naquele cenário, não concordando com aquela situação, demônio que era que só o sangue do cordeiro. Os cultos ali era 70%, 80% era envolvido pelas manifestações demoníacas, o circo que o inimigo causava ali para chamar a atenção. A maior parte da liturgia do culto era gasta lidando Exatamente. com esse processo de intervenção de demônios. E nisso, mesmo assim, o povo brincando, não fechando as brechas, e você vendo essas manifestações demoníacas acontecendo no meio do povo de Deus, até mesmo entre obreiros. E meu pai foi para a oração, o que está acontecendo e tal e tal. E aí, como que Deus ele age, ele utiliza de situações para tratar com a igreja, para tratar com os obreiros, para tratar com a cidade, e utilizou dessa situação que aconteceu comigo, desse acidente, para trazer um grande avivamento, um grande despertar para aquela cidade. O Senhor se utilizou da situação, então, para trazer um avivamento sobre a cidade. Antes do milagre acontecer, e o mais incrível, que meu pai me deixa lá dentro de casa, nessa situação, não avisa nada à igreja, vai para a igreja,
vai cultuar ao Senhor Deus, vai dirigir o culto como se nada tivesse acontecido, que esse acidente aconteceu à tarde, e algumas pessoas ficaram sabendo a respeito do acidente apenas, né, que tinha ocorrido, e nesse estado eu fui para casa e o estado foi piorando, até que pior aconteceu, e aí meu pai me deixou em casa sozinho com a minha mãe, e foi organizar os preparativos do culto à noite, não alarmou ninguém, a cidade, ninguém, deixou o povo vir cultuar, dirigiu o culto normal, toda a liturgia, e o culto terminou, e depois que o culto terminou, ele lançou um apelo aos irmãos da igreja. Olha, meu filho acabou se envolvendo num acidente aí, e o pior aconteceu. Ele está lá dentro de casa com a minha esposa, mas eu creio no Deus que ainda faz milagre. O mesmo Deus de Lázaro, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que servimos hoje. E eu gostaria que aqueles que têm fé pudessem unir a sua fé juntamente comigo. Eu vou lá para dentro de casa agora e vou orar, e eu só vou sair de lá. Eu só vou levantar da presença do Senhor Deus quando o milagre acontecer na vida do meu filho. E aqueles que gostariam de pagar esse preço comigo e que pudesse estar indo comigo, fosse. É claro que a igreja toda foi. A maioria de espectadores, né? Pastor. A maioria de curiosos, mas todos foram. E ali começaram a interceder e orar, interceder e orar. E pouco tempo antes do milagre acontecer, uma esposa que era vice do pastor, esposa do vice-pastor da igreja, do vice-dirigente, ela cai arrebatada. Ela é arrebatada, e nesse processo a igreja clamando e tudo mais, e tal, de repente o Senhor Deus levanta uma irmã, por nome ainda de irmã Inês, hoje mora na cidade de Uberlândia. E disse: eu permiti tudo isso acontecer para que o meu nome seja exaltado e glorificado. Eu estou no controle de tudo isso. E eu permiti isso para tratar com a igreja, para tratar com essa cidade. E o que eu vou fazer para que o meu nome seja exaltado e glorificado, mas para que a igreja tome uma posição. Quando ela termina de entregar o recado de conserto para os que estavam ali presentes, eu tomo fôlego de vida. E aquilo, aparentemente, eu poderia voltar, porque nesse acidente eu bati muito com a cabeça e poderia ficar com alguma sequela e tal. Meu pai veio ali alegrando, e a presença do Senhor tomou conta do ambiente. Aí meu pai veio me perguntar se eu estava bem. Eu falei que estava bem, se eu lembrava dele, perguntou o nome dele, da minha mãe, das minhas irmãs, eu citei o nome. Aí perguntou: olha, você lembra do irmão Arão, que era outro vice também do meu pai, que era presbítero? Lembro. Como é que é o nome dos filhos dele? Ele tinha 12 filhos. E aí eu fui falando o nome de cada um deles em ordem crescente de idade. Aí ele falou: ele está curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Nesse momento, quando terminou de falar, aquela irmã que estava arrebatada voltou do arrebatamento, clamando: misericórdia, misericórdia, eu quero aceitar Jesus. Diaconisa da igreja. Reconciliando-se com Cristo. Do arrebatamento ela voltou clamando socorro, misericórdia, chorando. Eu não quero ir para aquele lugar, o Senhor tinha levado ela no céu e depois por último tinha levado ela no inferno. E as revelações foram incríveis que o Senhor Deus trouxe a ela. E foi um avivamento tão grande, mas tão grande naquela cidade. Impactou a cidade por completo. Demais, demais, demais. E só que é aquilo que eu sempre gosto de bater na tecla. Muito cuidado. Todos os milagres, todo o avivamento, não pense que o inimigo ficará satisfeito. O inimigo ele vai tentar fazer de tudo para querer ofuscar, frustrar os planos de Deus.
por conta disso, desse avivamento todo que nós estávamos envolvidos, que era salvação, curas, batismo, renovo, misericórdia, que coisa linda, extraordinária, sobrenatural que nós estávamos vivenciando. Pouco tempo depois, prazo menos de um ano, aí acontece uma grande catástrofe na nossa igreja, envolvendo um membro da igreja com a minha mãe. E eles caem. Agora você imagina a pastora da igreja se envolvendo numa situação dessa com um membro da igreja. Aí aquilo que era foi um balde de água fria. Que era glorioso, né? De repente... Foi uma catástrofe. Nisso, meu pai sai da frente da obra, é claro. Há separação entre eles. E nessa separação eu vou e acompanho minha mãe. Nesse acompanhar minha mãe, o inimigo me abraçou. Viu a ocasião e aproveitou-se dela. A ocasião me abraçou de unhas e dentes. E eu caí no mundão com unhas e dentes. E só o sangue do Cordeiro, o que eu me deixei ser envolvido por este mundo, por este pecado, pelas más companhias e por essa presença sacerdotal presente, né, do Pai, que era o espelho, que era a coluna, a referência. E nisso foi indo de mal a pior. E aquilo que eu me deixei levar exatamente pelas más companhias, confiando demais nas coisas deste mundo e tudo mais, que só isso aí seria mais ou menos aí uma gravação aí de umas 2 horas de experiência que o inimigo fez comigo, de horror, naquilo que eu estive envolvido, né? Mas o meu resgate foi de uma forma muito dolorosa, que eu estava na mendigância, comendo de lata de lixo, debaixo de um viaduto, debaixo de uma lona, e dali o Senhor foi me resgatar, onde eu já tinha perdido nome, dignidade, valor, saúde, bens. Eu não era digno de confiança das minhas irmãs abrirem a porta da sua casa para me confiar, dar um prato de comida. Era o fundo do poço, né? Que eu batia e não abriam a porta, ferdavam com a porta na minha cara, porque eu não era digno de confiança. A que ponto que eu cheguei. E naquele momento, e meu pai nunca deixando de orar por mim, de pagar o preço por mim, e ele que já tinha cansado de tentar falar, né, da graça, da misericórdia que o Senhor Deus já tinha feito na minha vida, as promessas que o Senhor Deus tinha na minha vida, e aquilo já me causava era indignação, pavor, ódio. Então, chegou um certo momento que, por assim dizer, ele lavou as mãos e deixou o Senhor Deus agir e tratar. Não deixando de interceder, de pagar o preço, mas, Senhor, agora é as tuas mãos. E o Senhor Deus tratou, mas tratou bonito. Entregou e confiou, né? Como diz o texto. E eu que cheguei, uma certa feita, o Senhor Deus falou comigo de forma tão intensa e que eu queria ficar livre daquela voz, que para mim era um incômodo e tudo mais e tal, e eu não queria aquilo de jeito nenhum, relutando contra o ser cristão, o ter qualquer coisa, vínculo com o ser cristão. E para mim, me ver livre daquilo foi o dia que eu mais usei droga na vida. Tentando se livrar desse sentimento, da possibilidade de ser um cristão autêntico. E o Senhor Deus insistindo comigo naquele dia que eu tinha que voltar, que eu tinha que ir na igreja naquele dia, e aquilo ficou martelando o dia todo na minha vida.
durante aquele dia. E aí no finalzinho do dia, como as drogas não tinha dado jeito e tal, eu acabei indo para me ver livre, sabe, dessa voz que me perturbava. E eu fui naquela igreja hoje que tem em Uberlândia, na Rondon Pacheco, uma catedral imensa, presidida até hoje pelo pastor Álvaro Além Sanches. E eu sentei lá no fundo da igreja, a igreja lotada de gente. E eu sentado lá no último lugar, maltrapilho, fedendo, todo mundo se afastou de mim. E o culto foi acontecendo e eu não prestei atenção em nada que estava acontecendo no culto. A minha atenção não voltava a nada que estava acontecendo. E eu, naquela guerra interna, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que sair daqui, aqui não é meu lugar. E aquela guerra interna, e eu tentava às vezes levantar e alguma coisa me mantinha preso ali, que eu não tinha força para levantar, para ir embora. Uma verdadeira batalha, né? Uma guerra, uma luta. E quando o pastor Álvaro Além Sanches ele recebe a oportunidade para ministrar a palavra da noite, a minha atenção de alguma forma volta para ele. Ele abre o texto ali, ele começa a ministrar, no máximo uns 5 minutos, e ele para a ministração e diz: o Senhor Deus está me inquietando acerca de um rapaz que está aqui, que não foi fácil você chegar aqui hoje. E você relutou muito contra a minha voz para você estar aqui hoje, não é mesmo? Só que para vocês venham saber que eu sou o seu Deus, aí ele começou a contar a minha vida, desde o meu nascimento, tudo que já tinha acontecido. Essas questões significativas foi manifestando até naquele dia de eu estar ali. Eu fiz tudo isso para você saber que sou eu que estou falando com você. E eu te trouxe aqui hoje para dar um intimato e um último aviso a você. Hoje você volta para a minha presença, hoje mesmo eu te entrego para a morte. Quando ele terminou de falar isso, eu saí correndo da onde eu estava e me lancei lá no altar, de cara no chão, deitado. Tanto é que alguns obreiros veio em minha direção, preocupado que às vezes eu ia atacar o pastor, que eu ia fazer alguma coisa. Mas eu me lancei lá no chão. E aí eu comecei ali a chorar na presença do Senhor, a me rasgar na presença do Senhor Deus, como se aquela atmosfera do meu lado tivesse toda desaparecido, como se não tivesse mais ninguém ali, o pastor, como se eu tivesse agora num vazio, que só estava só eu, e agora eu desabafando diante do Senhor Deus. E eu questionando com o Senhor. Uma imersão na presença divina. E aí eu questionando com o Senhor, o que o Senhor quer com um desgraçado de ser humano que eu me transformei? Senhor, o Senhor sabe que para mim cadeia não dá mais jeito, casa de recuperação não dá mais jeito, nada nessa vida dá mais jeito. O que o Senhor quer comigo? Olha o que eu me transformei. E aí, depois daquele desabafo todo que eu falei com o Senhor Deus, as minhas misérias, as minhas, sabe, que eu me expus diante do Senhor, mas eu disse: Senhor, se o Senhor tem ainda alguma coisa, como eu já disse para o Senhor, nada nessa terra, nessa vida dá jeito para mim. Eu quero uma experiência com o Senhor. E se eu ver essa experiência acontecendo na minha vida, eu prometo te servir enquanto eu viver. Que experiência é essa que eu estou falando? No outro dia, quando eu amanheci, no mesmo lugar de miséria, aí eu tinha um hábito, como até hoje, a primeira coisa que eu faço, que eu levanto, vou lá e passo um café. Terminei de passar o café, como hábito eu tinha, eu pegava a carteira de cigarro e acendia um cigarro. Detalhe, a mesma roupa que eu estava, foi a que eu tinha ido para a igreja, que eu voltei nela, e que foi comigo uma carteira de cigarro que eu já tinha fumado antes, que estava no meu bolso,
Eu peguei aquele cigarro, coloquei na boca e como se tudo dentro de mim queria sair para fora. As minhas entranhas, aquele nojo, aquela ânsia, aquele trem dos mais esquisito. Falei, esse cigarro deve estar estragado. O organismo rejeitou. Aí eu peguei outro cigarro do mesmo jeito. Aí eu falei, não, acho que o meu estômago deve estar fraco, eu acho que eu não comi nada ainda, eu vou esperar comer alguma coisa, assim que me der vontade de fumar, eu venho e fumo. Aí eu peguei aquele cigarro, coloquei em cima de um caixotinho de madeira que eu tinha lá, aí pra mim eu pus na minha mente, na hora que me der vontade de fumar, eu venho aqui, pego o cigarro e fumo. Estou esperando a vontade vir até hoje. Assim foi pro cigarro, pra bebida, pra droga, da noite pro dia. Foi uma libertação plena, completa. Da noite pro dia. Naquele dia já me deu vontade de sair, né, pedindo umas mudas de roupa nova, eu consegui umas mudas de roupa nova, arrumei um lugar onde eu costumava tomar banho, tomei banho lá, já me deu vontade de sair procurando um emprego, que lugar nenhum, nada, eu não achava, as portas fechou de tal maneira, né, o fundo do poço, que eu tinha 3 academias, fui acabando com todas elas, que eu usava as academias de fachada para vender droga, e fui acabando com tudo, e não achava assim confiança nem para você capinar um terreno, eu não achava. Naquele dia eu já consegui um serviço de auxiliar de pedreiro, de servente. Naquele mesmo dia eu já saí procurando um cômodozinho, achei um cômodozinho no fundo de uma casa para alugar, já peguei minhas traças lá, já joguei lá naquele cômodozinho, comecei a trabalhar. Naquele mesmo dia já fui para o culto e não faltei um culto, eu virei piolho de igreja. Uma entrega total. Aí depois, quando você alguma coisa começa a acontecer, né? Aí começa a voltar novamente aquelas más companhias, as velhas amizades e eu fugi de todos. Aí eu cortava a volta de certos lugares, de boca de fumo, cortava a volta de porta de boteco. Não pagava para ver, mas não foi liberto? Uma coisa é eu ter sido liberto, eu vivenciar essa experiência, outra coisa é quando você está tendo essa experiência com o Senhor Deus, você quer ir lá brincar com o seu velho homem, cutucar onça com vara curta. Ficar insistindo, né? E uma coisa que eu procurei ter a partir daí era prudência, vigilância, fazer de tudo para fugir da aparência do mal. E eu tinha na minha mente que era a última chance, a última oportunidade que o Senhor Deus estava me dando. E aí da noite para o dia, eu fui vendo cada etapa esses milagres acontecendo na minha vida, na totalidade, tá? De experiências novas com o Senhor Deus. E aí veio a questão ministerial. Em menos de 2 anos, aí o ministério começou a cair em cima de mim, porque eu me aprofundei de tal forma na experiência com o Senhor Deus, na intimidade com o Senhor Deus, na comunhão com o Senhor Deus. E o ministério percebendo isso, nessa sede, essa dedicação, essa entrega e tal, e vamos isso, eu estava junto, vamos mutirão, eu estava junto, vamos fazer isso. Eu queria me envolver em tudo. E era voluntário, né? Voluntário, eu queria estar me ocupando. Tudo, parece que eu tinha aquela sede, aquela necessidade, que tudo quanto eu fizesse para o Senhor Deus era pouco, perto do que Ele fez por mim. Por isso que Paulo, quando ele diz aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso que o Senhor Jesus, naquela experiência, eu vivenciei isso. Né? Quem pouco é perdoado, pouco será grato. Mas quem muito é perdoado, muito será grato. E eu tinha aquela necessidade, aquele anseio de gratidão que nada explicava. E aí o ministério começou a cair em cima de mim, querer me consagrar, esse piloto, falei, eu fugia disso igual o diabo foge da cruz. Igual o diabo foge da cruz. Não queria de jeito responder ao chamado. Não queria.
Até que por último não teve jeito, e aí o Senhor Deus falou: ou você aceita o propósito que eu tenho na sua vida, ou eu vou tocar naquilo que você mais ama. Que aí era na vida do meu filho mais velho, que era recém-nascido, que hoje tem 19 anos. E eu falei: não, aí não, Senhor. Aí eu me entreguei, e foi na minha primeira experiência que eu fui ter como pastor. Eu abri a garagem da minha casa para começar um ponto de pregação, eu e a minha família, e aproximadamente 3 meses que nós estávamos com esse ponto de pregação, eu já tinha 80 pessoas congregando nessa garagem da minha casa. E ali foi uma experiência atrás da outra, maravilhosa com o Senhor Deus, e o Senhor confirmando, né, na minha vida ministerial. E mais ou menos depois disso, uns 6 anos depois, me deu o desejo de estar colocando um trabalho, né, a nossa família sempre foi envolvida na área da música, e eu tive esse desejo de colocar este trabalho, pelo menos uma experiência, não com aquela motivação de você ser cantor, de você ser reconhecido, não, nada disso, uma experiência só pessoal com você mesmo. E aí eu gravei meu primeiro trabalho, que foi Gotas de Sangue, e teve até uma repercussão boa, graças a Deus. E aí 2 anos depois eu gravei o segundo trabalho, que é o CD Ele Está Para Voltar, e que as ocupações ministeriais, pastorais, familiares, e por mais que eu vinha trabalhando em outro trabalho, mas eu nunca coloquei ele na conclusão, até pelo fato que eu cheguei a um momento que eu não tinha tempo para estar cumprindo a agenda, para fazer uma divulgação dos trabalhos. Eu entendo. A ocupação ministerial. Exatamente. E então essa experiência pastoral, ela já se vai para 19 anos, fazendo a obra do Senhor Deus, nessa experiência pastoral. E essa igreja a qual estou pastoreando hoje já é a 12ª igreja, pela misericórdia do Senhor Deus. E estou aí como servo, estou aí para testificar das grandezas do Senhor Deus, para que o Senhor Deus possa poder contar comigo, com a minha casa, com a minha família, como instrumento, e poder dizer que a melhor coisa é nós sermos dependentes da graça, da misericórdia do Senhor Deus, e que se você não vive o propósito do Senhor, o projeto do Senhor Deus, que sentido há na sua vida, que sentido há na sua existência, né? Vivenciar uma vida sem propósito, a pessoa não entendeu o propósito de viver, né? Mas quando você está no centro da vontade do Senhor Deus, independente, você questionando, eu não quero, é difícil e tudo mais e tal, nós sempre lembrarmos, não, eu só sou apenas um mordomo, eu sou apenas um administrador do que é dele, lembrando que sempre e tudo é dele, por ele, para ele todas as coisas. A minha vida, o que eu sou, o meu dia, a minha família, meu ministério, tudo dele, né? Tudo dele, que seja tudo para louvor do nome dele, né? Sirva ao Senhor Deus, seja uma bênção, viva esse propósito no seu emprego, no seu trabalho, na sua família, no seu dia, nos seus frutos, no seu testificar. A melhor coisa é nós sabermos que estamos bem com o nosso Criador, com o nosso Autor da vida. Muitos procuram estar bem com as coisas daqui. Muitos procuram estar bem com o que está à sua volta. Mas é uma perda de tempo quando você se descobre lá na frente
que a sua vida não teve sentido, você viveu uma vida vazia, uma vida deprimida, uma vida angustiada, uma vida sem propósito, lutando de forma errônea, né? Tentando agradar este mundo. Então, independente se o mundo agrada ou não, se concorda ou não, viva em louvor para agradar aquele que te chamou, que te escolheu, que apostou, que acreditou em você, acreditou na sua vida, no seu ministério, e ele se responsabiliza de honrar, ele se responsabiliza de testificar, ele se responsabiliza de honrar, ele se responsabiliza de exaltar, ele se responsabiliza de cuidar, de zelar. Então, eu tenho experiência viva disso. O que é você viver uma vida achando que aquilo você está agradando o mundo, aquilo que é viver de verdade, só que não sabendo que isso aqui é apenas passageiro, é uma vaidade de vida, isso aqui tudo é transitório, sem se preocupar com a vida eterna. Que o que nós estamos fazendo aqui vai perpetuar por toda a eternidade. Já falei demais, pastor. Pastor Albino, me diz uma coisa, né? Experiência pastoral, né? Que dentro do que nós estamos ouvindo aqui, algo vibrante, impactante, esse testemunho, essa... É que eu trouxe isso apenas um mini flash, assim, que a gente fosse entrar em detalhe aqui, o negócio é longo demais, os detalhes. O que deu para perceber, que a gente só pegou o tremor da água aqui na beirada do lago, que nós não conseguimos chegar lá no centro, na profundidade, né? A gente percebeu isso. E aí, assim, eu queria perguntar, na experiência pastoral, a gente vive algumas coisas que elas são marcantes. São elas que a gente vai passar a vida inteira, não consegue mais esquecer. Aquilo marca a nossa história, a nossa vida. Na sua experiência pastoral, tem um fato assim que marcou, que até hoje o senhor se lembra desse acontecimento e isso ainda hoje traz um impacto, uma comoção. Com certeza o senhor tem, se tem como compartilhar conosco? Tem muitos, não tem como a gente estar na frente da obra do Senhor Deus, né, e a gente não vivenciar experiências de sobrenaturais, de milagres, e ao mesmo tempo de você imaginar assim, Senhor, como que eu vou administrar essa situação agora, né? Como passar por isso? Como passar por isso agora? Então, irmãos, essa experiência de nós estarmos na frente da obra do Senhor Deus, que a gente já teve muitas experiências assim de você estar vivenciando questões ministeriais, né, de você imaginar da seguinte maneira, que se Deus não te der uma graça ali, uma sabedoria, pode terminar até as vias de fatos na questão de violência física, sabe? E você conseguir contornar esta situação e acalmar os ânimos com a sabedoria, usando a autoridade do Senhor Deus, a suficiência do Senhor Deus, a presença do Espírito Santo quando os ânimos estão à flor da pele, né? E que naquele momento, às vezes, a pessoa começa a imaginar que o que vai resolver ali é na força do braço, é na força da violência e tudo mais, e você intermediar essa situação para trazer paz, apaziguar, que mostrar para as pessoas que se eu estou usando essa experiência, começando já por uma questão ministerial, sem envolver a questão de membros, para nós entendermos de que maneira o inimigo ele trabalha, como que o inimigo é sujo. Situações que se a gente não tomarmos cuidado, que o inimigo quer transformar uma gotinha de água, né, um pouquinho de
copo de água quer fazer tempestade, as pessoas querem fazer tempestade nessa gotinha de água, num copinho de água. E se você não aprender a dominar isso, a hora que você vê, aquilo já transformou-se em um caminhão-tanque, já transformou num oceano. Algo pequeno, né? E a gente fica alimentando aquilo, por isso que o Senhor diz que sobre o mal nós temos que dominar, né? Porque esse mal jaz à porta, é constantemente, às vezes um falar nosso, ou a forma como nós queremos receber aquilo. E que se às vezes a gente está armado, às vezes nós estamos recebendo ali uma mensagem, uma pregação, um conselho pastoral, algo que é de bom, mas às vezes eu já vou armado e aí até o doce se tornará amargo. Não consegue assimilar, né? Que exatamente. Aquilo tem um propósito benéfico. Então, são situações assim que a gente já percebeu, ministerialmente falando, entre cônjuges que a gente vai estar aconselhando e que às vezes as pessoas já entrou ali decidida, já entrou ali armada e às vezes depois você ouvir, não, eu quero ir à forra hoje eu vou chutar o pau da barraca e tudo mais. E você perceber ali que o negócio fala assim, meu Deus, e agora aqui? E Deus te dá graça para você conduzir a situação, acalmar os ânimos e nunca escolher o caminho da violência, da ignorância, de ferro com ferro, olho por olho, dente por dente. Sempre confia na suficiência do Senhor, na autoridade do Senhor, que Ele confia a nós, obreiros de valor, homens e mulheres de Deus, né, a qual tem confiança e certeza do seu chamado, que o Senhor Deus, Ele não nos deixará envergonhados, né? Então essas experiências nós já tivemos de você terminar assim, de situações de... isso é tão incrível, uma experiência assim, mais detalhada para vocês terem uma ideia do quanto que o inimigo é sujo, mas também o tanto que o poder do Senhor Deus é suficiente. Eu, numa experiência na cidade de Arinos, dirigindo o culto normal, aí de repente eu escuto uma gritaria lá do lado de fora. E nessa gritaria vem se aproximando, e a hora que eu menos me deparo, o filho de uma das nossas irmãs entra para dentro da igreja correndo, desesperado, gritando, chorando, e ele vai lá e se lança nos pés da sua mãe, a sua mãe que estava no primeiro banco da igreja, e ele senta lá no chão e abraça nos pés da mãe, chorando, gritando, dizendo que não queria morrer. Naquilo eu vejo os camaradas aparecendo lá na porta da igreja, armado e querendo entrar para dentro da igreja, e eu vou em direção a eles, com o microfone na mão que eu estava ministrando, e aí eu vou e repreendo eles no nome do Senhor Jesus e dizia que vocês não vão entrar, aqui vocês não vão tocar nele e tudo mais, nós vamos, quem é você e tudo mais e tal, vocês não vão entrar em nome de Jesus. 5 camaradas armados, com a intenção de com a matar intenção, o rapaz. um ódio tão grande para matar ele, e aí eles tentando, relutando ali, querendo fazer de tudo para entrar, e eu simplesmente, tá repreendido em nome de Jesus, aqui vocês vão ter que passar por cima de mim. Só que eu não estou sozinho. O céu está aqui à minha disposição, o Senhor Deus, o Deus da sua vida. Vocês passarem por mim, é vocês procurarem a morte aqui e agora, para a vida de vocês. Aí eles, não. Um falou pro outro, vamos embora, não damos conta disso aqui não. Aí eles desceram para baixo, aí eu voltei para dentro, fiz o apelo para ele aceitou Jesus, reconciliou.
que eles estavam ali para cobrar dívida de droga, e no submundo do crime a gente já sabe o que é isso, é morte na certa. E ali estava sentenciado o dia dele, da morte dele, e aqueles lá vieram para executar ele, no bairro Crispim Santana, na cidade de Arinos. E esse lugar era umas experiências tão grande da ação diabólica, que essa igreja ela ficava numa esquina, e do lado de baixo morava o presidente do Vale do Amanhecer. Na esquina de cima ficava todo o quarteirão, o vale, e a igreja ficava bem no meio. Pensa o que era batalha espiritual. Guerra no centro do campo de batalha. Aí você começava culto, você começava a ouvir chuva de pedra na igreja, você saía do lado de fora, procurava quem estava jogando pedra, não tinha ninguém jogando pedra. Era uma verdadeira batalha espiritual. Você começava os cultos e começava a ver coruja cantando em volta da igreja, e você saía do lado de fora assim, cadê essas corujas? Não via coruja. Pensa, gente do céu. Aí nós íamos, terminava o culto, falava assim, agora nós vamos descansar. Uma vez eu tive que estar levantando várias vezes. 3 vezes eu tentei jantar e não consegui. Eu tive que parar. Nós chegamos a primeira vez, minha esposa foi esquentar, o telefone toca, eu fui lá expulsar um demônio. Aí chegou, ela foi esquentar a segunda vez para comer, o telefone toca, antes de eu começar a comer, fui lá expulsar um demônio. Terceira vez, pega a colher com medo na boca, o telefone toca, lá vai eu expulsar demônio. E aí por último foi de um obreiro meu, um guarda-roupa que dava 2 de mim, de tamanho, de largura. E a hora que eu vou na porta, ele vem para cima de mim, me avançar, e eu aponto o dedo no nariz dele, tá repreendido, em nome de Jesus, ele cai para baixo igual uma árvore. E você ia expulsar os demônios na casa da pessoa, e o inimigo fazia estardalhaço, via quebrando as janelas, batendo as janelas, e eu e os cachorros gritando tudo do lado de fora, lá latindo, e aquele redemoinho do lado de fora da casa. Pensa no negócio que o inimigo fazia assim para querer te intimidar. Só que nunca esqueça, maior é o que está na nossa vida do que está lá no mundo. Uma certa feita eu fui expulsar um desses demônios, e o olho, esse globo ocular da pessoa aqui, ele não fica preto, ele não fica branco, ele não vira, ele se transforma, literalmente falando, numa tocha de fogo. Os globos ocular dessa pessoa. Esse era o nível de batalha que o Senhor enfrentou, então, nessa cidade. Isso. Então, só para os irmãos terem uma ideia, que o inimigo ele gosta de intimidar mesmo. E que você pode enfrentar situações assim que, aos olhos humanos, cabulosa, sobrenatural de se ver. Mas nunca esqueça, maior é o que está na sua vida do que o que está lá no mundo. Nunca se deixe amedrontar, intimidar. E nunca será pela força do braço, da violência, da coação. Por mais que nós, nessa experiência espiritual, de batalha espiritual, pode exigir ou existir muitos excessos, tá? Meninice, eu já enfrentei com isso também. Já teve que lidar com isso. Já tive que lidar com isso. Tanto de manifestações de meninice espirituais, do povo ali, aquela coisa tal, dizendo que era a presença do Senhor Deus, principalmente aquela época, aquela geração do cai, aí todo mundo queria cair, você começava a orar, o povo caía. Eu falei, que negócio estranho é esse, gente? São fases, né? São movimentos que vêm, vão. E que você precisava trazer maturidade. Eu ia ficando olhando aquelas coisas, falando, tem alguma coisa errada aqui, e as pessoas caíam no chão lá, aí como se tivesse arrebatado, aí de repente ele começava a abrir o olho assim, olhava para um lado, para o outro, tipo assim, para ver se o movimento, se os outros já começou a levantar, se ele já podia levantar. Eu falei, não, tá bom, vamos parar com essa palhaçada. E aí você aplicando, a melhor coisa é a palavra, o avivamento pela palavra, pelo ensino. O ensino bíblico, né?
E aí, de repente, também aquelas manifestações demoníacas que às vezes você percebia e aí, de repente, o inimigo fazendo, aparentemente usando uma pessoa para fazer gracinha, só para fazer estardalhaço. Aí você pensa assim, fala assim, não, ou eu estou muito fraco na fé, de experiência na fé, ou o que está acontecendo e tudo mais, aí de repente você pegar e você já tem essa experiência para você estar repreendendo, aí você pegar ali aquela pessoa e geralmente você já tem algumas técnicas para você estar usando, aí de repente eu vim aqui para expulsar o demônio, eu vinha nesse cabelinho de trás da pessoa aqui e puxava ele, para o diabo, quem está endemoniado não sente dor, não. Aí de repente você pega algumas técnicas assim na mão da pessoa e torcer o dedinho dela, não, tá, eu sei quem é que tá aí. Eu sei então, de quem é essa ação. Sei. Então tudo isso aí a gente já passa e a gente tem que estar maduro e experiente para enfrentar tudo isso. E na experiência pastoral tem que se lidar com isso. Tem. Isso aí e tantas outras aí, pastor. O cardápio é longo. Essa é a experiência pastoral, gente. Que tudo isso faz parte do pacote, vem junto. Pastor Almir, deixa ainda ver algo com o senhor. Assim, nós estamos saindo de um período de pandemia, né? 2 anos, a gente passando por esse processo. Nós sabemos, como pastores, assim, o que a pandemia produziu, né, na igreja, o esfriamento de alguns, as perdas que nós tivemos que aprender a lidar com elas, as famílias que tiveram grandes perdas, o próprio ambiente do povo de Deus, né, nós nunca tivemos um ambiente com tantas perdas como agora, nesse período de 2 anos. E a gente entende que mudou-se muita coisa, inclusive o próprio formato, né, da igreja se reunir, porque nós estamos voltando ao trabalho de congregar de forma plena, mas a gente percebe que aquela plenitude da congregação ainda nós estamos tentando resgatar isso. Diante disso, assim, o que o senhor entende hoje, né, que é o nosso maior desafio da igreja neste momento, assim, na sua visão pastoral, qual está sendo agora o nosso maior desafio? Muito bem. Pastor Marcos, essa questão é muito novidade para nós, né, pastor? Para todos nós. É algo que nos pegou aí de surpresa. O mundo, por assim dizer, não é só no mundo. É o mundo todo. E não é só na esfera da saúde, né, social, política, emocional, né, mas também espiritual. E por assim dizer também ministerial. Tivemos que reaprender muita coisa. Tivemos que reinventar. É inevitável o prejuízo acontecer, né? Eu gosto sempre de dizer que as crises revelam, as crises manifestam. Eu também acredito dessa forma. As crises manifestam o estado que se encontram daqueles que às vezes está vivendo de engano, né, brincando de ser cristão, está convencido que é crente, está convencido que está tudo bem. Às vezes vivendo de forma superficial, né, assim, por cima, sem profundidade, e a crise traz isso à tona. Isso. Então, primeiramente veio esse balançar aí da figueira que revelou-se como estava o estado de muitos, e infelizmente foi generalizado, tivemos muitas perdas, e a perda pior que se tem é a perda espiritual, né? Porque a perda espiritual, ela vai repercutir por todas as outras áreas da vida da pessoa, né?
tivemos muitas perdas físicas, né, que infelizmente nos antecedeu aí para a glória, né? Outros que conhecidos também que a gente não estava na presença do Senhor Deus. Todos nós tivemos muitas perdas. Foi uma grande fatalidade, mas a fatalidade pior que pode existir na vida de uma pessoa é espiritual. Até porque eu tenho sempre um lema em dizer: nenhum sucesso em nenhuma área das nossas vidas compensa o fracasso espiritual. Nenhum sucesso em qualquer outra área justifica o fracasso exatamente. espiritual. Isso. E em segundo lugar, o primeiro nenhum sucesso em nenhuma área compensa o fracasso espiritual. Em segundo lugar, nenhum sucesso compensa o fracasso familiar. Né? Porque muitas das vezes aí querem colocar a questão familiar, e é bom sempre dizer, coloca ela às vezes lá em terceiro, quarto e tudo mais, prioriza muita questão profissional, financeira, social e tudo mais, e às vezes deixa a família sempre, não. Primeiro, espiritual. Segundo, questão familiar. Essas duas estruturas, esses alicerce, tem que ser inabalável. E esse reaprendizado de como lidar com essa situação que veio sobre o mundo, sobre as nossas vidas, ministério, temos que reaprender, a Igreja do Senhor Deus, né, de um modo geral, é aquilo que nós tivemos que estarmos apresentando às pessoas. O perigo não quer dizer que a situação não foi desastrosa ou não é desastrosa, de nós irmos lá e cutucar onça com vara curta quanto a essa questão dessa pandemia. O problema hoje, nós como cristãos, e se nós não tomarmos cuidado, nós até como homens de Deus, mulheres de Deus, não fazermos caos, criar um caos da situação, tá? Ao ponto de gerar paranoia. E o que gerou-se em muitas mentes foi a paranoia. Pessoas agora que, às vezes, agora estavam até com medo de estar respirando. E se ele pudesse, ele escolheria ter ali uma bolha para ele viver, às vezes com medo de sair no portão e tal. Não quer dizer que nós não tínhamos perigo a todo lugar. Mas nós nunca podemos esquecer de uma coisa. Eu estou administrando um dom da vida que é do Senhor Deus. E o Senhor Deus ainda continua no controle de tudo. Eu estou fazendo a minha parte, mas a minha parte não de me entregar ao estado da paranoia. E ainda confiar no Senhor Deus, ao ponto de confiar. Quantas perdas nós tivemos? Olha só para vocês verem o que é o cuidado do Senhor Deus. Eu duvido, qualquer um dos que estão nos assistindo não tenha tido a experiência de você, às vezes, imaginar da seguinte maneira: se aquele irmão pegar, ou se aquela irmã pegar, ou se aquele meu parente pegar, ele não vai escapar. Pegou e não escapou? E quantos jovens esportistas, aqui mesmo nós tivemos experiência de pastor, alguém que trabalhava no posto de gasolina, que era esportista, né, que era fisiculturista profissional. Que a gente jovem, jamais imaginaria ser ceifado pela Covid. Pegou e não escapou. Não resistiu. Então, são situações que realmente ainda e sempre continuará sempre no controle do Senhor Deus. E sempre será levado aquele que o Senhor Deus tem plano de levar. Tá? Independente, se é câncer, se é uma bala perdida, partiu dormindo por uma pandemia. E, irmãos, não cria paranoia. O veículo, quando está no controle das mãos do Senhor Deus, mas se não tiver,
Quantas pessoas aí que às vezes já sofreram tantos acidentes, já passou pelo câncer, já passou pelo Covid, já passou por tantas coisas e tudo mais, e está aí. Porque enquanto que ainda não tiver cumprido o propósito do Senhor, o plano do Senhor Deus, o Senhor ainda está no controle de tudo. De tudo. Então é aquilo, irmãos. Como imaginar na sua alma, assim será. Irmãos, vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Como diz Lamentações 3:21. Vamos procurar trazer à memória o que pode nos dar esperança. Vamos encher a nossa mente de esperança. O perigo existe, sempre vai existir, mas nunca abra mão da fé, nunca abra mão da esperança, nunca abra mão que o Senhor está no controle de tudo. E por favor, viva o dia de hoje como se fosse o último, para a glória de Deus, vivendo bem, com qualidade de vida, com esperança, em paz. Tenha paz, essa paz que há em Jesus, esse príncipe da paz que está em nossas vidas. Hoje tem sido esse reaprendizado de nós tentarmos trazer em um mundo que fomos confrontados e mostrou o quanto andava a nossa esperança, o quanto andava a nossa fé, o quanto andava a nossa estrutura, o quanto andava a nossa base espiritual, o quanto andava a nossa convicção de saber que o Senhor Deus está no controle de tudo. E ainda, eu não sei quanto tempo ainda temos ainda pela frente de reaprendizado, mas sempre, em tudo, proponho olhar com bons olhos. O meu conselho que eu dou é, em tudo proponho olhar com bons olhos, até mesmo a adversidade, ou para experiência, ou para aprendizado. Jó, chegou um momento que ele parou de lastimar, de tentar questionar, e simplesmente procurou olhar com bons olhos, e esse olhar com bons olhos, ele vai olhar para o Redentor e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar em meu favor. E essa experiência que o Senhor Deus quer desenvolver conosco, de nós conhecermos o Senhor face a face, e não apenas de ouvir falar. As adversidades é para aprendizado. Mar calmo não faz bom marinheiro, mas o mar revolto faz um bom marinheiro. E a experiência da salvação, a experiência do melhor que o Senhor Deus tem para nós é para vencedor, é para campeão. Ao que vencer, herdará todas as coisas e eu serei o seu Deus e você será meu filho. Ao que vencer, ao que vencer. Temos batalhas para travar, para termos esse direito de nos considerarmos vencedor, campeão, um bom marinheiro, um bom soldado de Cristo, para poder dizer como Paulo, combati o bom combate. Só alguém que vê com bons olhos tudo que vem acontecer vai poder dizer bom combate. Né? Não chamou mau combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Né? Seja para amadurecimento, seja para intimidade com o Senhor Deus, seja para nós deixarmos de confiarmos muito em nós e passarmos a confiarmos mais em Deus, estarmos mais aos pés do Senhor como nunca antes, ou nem que seja para nós aprendermos a sairmos da nossa inércia, do nosso comodismo e entender que o povo do Senhor Deus tem um papel muito significativo nessa terra. Qual o papel? Antes dessa pandemia, como é que estava acontecendo lá no carnaval? E muitas das vezes muitos ficamos indignados com aquilo. Pegaram o nosso Cristo ser arrastado. Pessoas pegaram o crucifixo e enfiaram nas suas partes íntimas. Ficamos horrorizados, mas apenas isso, não é mesmo? Quando o Senhor me chamou para sermos protestantes. Não nos darmos por conformado. Aonde é que está o cumprimento daquela responsabilidade que o Senhor confiou a nós? Se o meu povo, não é os incrédulos, não é os ímpios, se o meu povo, a responsabilidade foi dada a vocês,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas muitas das vezes, nós, em vez de entender o nosso real papel, essa política não tem mais jeito, essa sociedade não tem mais jeito, não tem mais jeito não, pastor, tá tudo perdido, é esperado o pior mesmo e tudo mais. Pois é, como imaginar na sua alma sincera? Olha para nós entendermos, acorda, igreja, precisamos vivenciar o cumprimento do versículo 6 de Mateus 25. O primeiro versículo 5, demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo, mas à meia-noite, que meia-noite precisa de algo a mais do que está acontecendo aí para entender que, como nunca antes é a meia-noite que estamos vivenciando, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Precisamos nos despertar, porque o noivo vem aí. Mas a começar de nós mesmos, a cada um de nós, como está a nossa motivação, como está a nossa fé, como está a nossa esperança. Será quando o Filho do Homem vier achará fé na terra? Reflitamos cada um de nós. Em tudo, propõe olhar com bons olhos. E em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor Deus. Como assim? Em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor Deus. Há uma diferença muito grande de em tudo e por tudo. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade do Senhor Deus. Gente, é isso aí. Conselho, uma visão do nosso pastor Almir. E nós já queremos ser gratos a ele pelo privilégio de poder tê-lo conosco aqui no nosso canal. E pastor Almir, Deus te abençoe, viu? Amém, meu amado. Por repartir conosco essa experiência pastoral. Amém. E aí já quero deixar registrada a nossa gratidão. Louvar a Deus pela sua vida, que tem sempre nos acompanhado aqui no nosso canal. Lembrando sempre de deixar o seu like aí, compartilhar, indicar para mais alguém, se inscrever no canal. Essa parte do nosso canal tem como objetivo isso. Nós entendemos um pouco da experiência desses homens que têm feito a obra e têm caminhado com Deus. E ao caminhar com Ele, têm vivenciado experiências com Deus maravilhosas, sublimes, sobrenaturais. E repartir isso conosco aqui no nosso canal. Desta feita, o pastor Almir, meu amigo, que bom tê-lo conosco. Deixe uma palavra final para os nossos amigos, um conselho pastoral. Amém. E também a sua palavra para com esse povo abençoado. Amém. Primeiramente, quero louvar ao Senhor Deus mais uma vez, agradecer por essa oportunidade, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesse momento juntos, e agradecer ao Senhor Deus por o Senhor ter colocado o Senhor e a sua casa, a sua família nas nossas vidas, que tem sido bênção e experiências lindas, maravilhosas temos tido, e louvar o Senhor Deus pelo ministério lindo que o Senhor tem, a sua família tem, e louvar ao Senhor Deus pela vida de cada um de vocês que nos assistem, e saber que você é um projeto de Deus e que nasceu para dar certo. Sempre tenha em mente força, fé e foco. Desistir não é uma opção. Retroceder não é uma opção. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Persevere até o fim. Jesus vem aí. Se não nos conhecermos aqui, já, daqui a pouquinho, estaremos lá, juntos por toda a eternidade, podendo dizer valeu a pena. Valeu a pena. E vai passando pela prova, dando glórias a Deus. E que o Senhor Jesus vos abençoe a vossa vida, o vosso ministério, a sua igreja, a sua vida, a sua história, em nome de Jesus. E o Senhor está no controle de tudo. Levante a cabeça, vença,
respira e viva para a glória de Deus Pai. Jesus abençoe a cada um de vocês. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Nossa gratidão, pastor Almir Macedo, meu amigo, toda a sua família, a igreja que ele coordena, que ele dirige, lidera aqui em Alvorada do Norte, esse povo abençoado, receptivo, amoroso. Que Deus continue abençoando a sua vida, meu pastor, sua família, seu ministério e todas as áreas do seu viver. Nossa gratidão, obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que o seu ministério seja frutífero, seja abençoado, seja próspero para a glória de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.